O dia em que encontrei minhas roupas jogadas na garagem foi o mesmo dia em que descobri que minha própria filha tinha me transformado em uma estranha na casa que eu construí com tanto sacrifício. Meu nome é Carmen, tenho 68 anos e sou dentista aposentada aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sempre fui uma mulher de valores sólidos que acreditava que família era sagrado. Depois que meu marido João faleceu há 3 anos, essa casa se tornou meu refúgio e minha fortaleza. Era aqui que eu cultivava minhas plantas, recebia os netos para o almoço de domingo e mantinha viva a memória de 40 anos de casamento feliz. A tempestade começou com uma ligação da minha irmã Helena, em Dourados. Ela havia sofrido uma queda e precisava de ajuda para se recuperar. Sem hesitar, arrumei as malas e fui cuidar dela por 2 semanas. Antes de partir, deixei as chaves da casa com Patrícia, minha filha de 42 anos, apenas para que ela regasse as plantas e recolhesse as correspondências. Durante esses 15 dias, falei com Patrícia apenas 2 vezes por telefone. Ela parecia estranhamente evasiva, sempre com pressa para encerrar a conversa. Quando perguntava sobre a casa, ela respondia com um simples "Está tudo bem, mãe", e rapidamente mudava de assunto. Uma inquietação crescia no meu peito, mas eu a atribuí à preocupação natural com Helena. A viagem de volta chegou pontualmente às 16 horas de uma terça-feira ensolarada. Durante o trajeto da rodoviária até em casa, observei as ruas familiares com o coração cheio de saudade. Minha casinha amarela com portão verde sempre me trazia paz. Mas algo estava diferente quando parei o carro na garagem. Havia uma caminhonete estacionada no meu lugar habitual, e pelo portão entreaberto consegui ver caixas empilhadas na varanda. O estômago apertou quando reconheci a placa do veículo. Era do Marcelo, meu genro. Entrei pela porta da cozinha e encontrei Patrícia lavando louças que eu não reconhecia. Ela se virou com um sorriso que não chegava aos olhos. "Oi, mãe, como foi a viagem?" perguntou, secando as mãos em um pano de prato novo. "Foi boa, querida, mas o que está acontecendo aqui? Por que o Marcelo está com o carro na garagem?" Patrícia suspirou dramaticamente e se apoiou na pia. "Mãe, precisamos conversar. Senta aí." Meu coração disparou enquanto me acomodava na cadeira da mesa da cozinha, a mesma onde tomei café por tantos anos com João. "O Marcelo perdeu o emprego há 1 mês", ela começou, evitando meu olhar. "A empresa cortou mais da metade dos funcionários. Estamos passando por dificuldades financeiras e... Bem, precisamos ficar aqui temporariamente." "Temporariamente?", repeti, observando as mudanças ao redor. Havia novos utensílios na cozinha, uma cafeteira diferente sobre o balcão, cortinas que eu nunca havia visto. Só até conseguirmos nos reorganizar. "Você não se incomoda, né, mãe? Afinal, a casa é grande. E você fica sozinha aqui." Antes que eu pudesse responder, Marcelo apareceu na cozinha carregando mais uma caixa. Era um homem alto, de 45 anos, sempre me tratara com uma polidez fria que eu interpretava como respeito, mas agora percebia como distanciamento calculado. "Dona Carmen, que bom que voltou", disse ele, mas sua expressão não demonstrava alegria alguma. "Espero que não se importe com nossa presença temporária." "Claro que não", respondi automaticamente, ainda processando a situação. Família é família. Nos dias seguintes, observei mudanças sutis que me inquietavam profundamente. Eles haviam reorganizado completamente a sala, movido móveis que João e eu compramos juntos para posições que não faziam sentido. A televisão, antes posicionada para que eu pudesse assistir do meu lugar favorito no sofá, agora estava voltada para as poltronas que eles trouxeram. Durante as refeições, notei que Patrícia falava sobre a casa como se fosse nossa propriedade conjunta. "Nossa sala está muito escura", dizia ela. "Precisamos trocar essas tintas pesadas." Ou então, "Essa cozinha precisa de uma reforma, não acha, Marcelo?" Ele sempre concordava com um aceno e um olhar que parecia avaliar cada cômodo como se estivesse calculando seu valor. Os netos, Gustavo, de 15 anos, e Beatriz, de 12, pareciam desconfortáveis com a situação. Gustavo, antes tão comunicativo, agora mal me olhava nos olhos.
Beatriz, minha confidente habitual, sussurrava comigo apenas quando os pais não estavam por perto. Vovó, disse ela uma tarde enquanto eu regava as plantas no quintal, por que a mamãe disse que agora a casa é nossa também? Parei com o regador no ar, sentindo um frio na espinha. Quando ela disse isso, meu amor? Ontem, quando ela estava conversando com o papai no quarto. Eles acharam que eu estava dormindo, mas eu ouvi. Naquela noite, deitada na minha cama, que agora parecia estranha na própria casa, comecei a perceber que aquela situação temporária talvez não fosse tão temporária assim. O jeito como Marcelo olhava os cômodos, como Patrícia falava sobre reformas, como eles se comportavam não como hóspedes, mas como novos proprietários. Uma semente de apreensão germinou no meu peito. Eu havia aberto minha casa para ajudar minha família, mas algo me dizia que tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida. Uma semana após meu retorno, a atmosfera da casa havia mudado completamente. Não era mais o meu lar, mas sim um território disputado onde eu me sentia cada vez mais como uma intrusa. Patrícia havia assumido o controle da cozinha com uma eficiência militar que me excluía completamente. Mãe, a senhora pode descansar, eu cuido da comida, dizia sempre que eu tentava preparar alguma refeição. Inicialmente, interpretei como gentileza filial, mas logo percebi que era uma manobra para me afastar das decisões domésticas. As mudanças eram implementadas com uma sutileza cruel. Meus temperos favoritos desapareceram das prateleiras, substituídos por marcas que eu não conhecia. A organização que mantive por décadas foi completamente alterada. Quando questionava, Patrícia respondia com um sorriso patronizante. É mais prático assim, mãe. Confie em mim. Marcelo instalou um escritório improvisado na sala de visitas, ocupando o espaço com uma mesa enorme, computador e impressora que funcionava até altas horas. Quando comentei sobre o barulho, ele me olhou como se eu fosse uma criança reclamosa. Dona Carmen, preciso trabalhar para conseguir outro emprego. Tenho certeza de que a senhora entende. Disse com aquela voz pausada que usava quando queria encerrar uma conversa. A gota d'água veio numa quinta-feira, quando cheguei da consulta médica de rotina e encontrei um homem desconhecido avaliando a fiação elétrica da casa. Quem é esse senhor? Perguntei a Patrícia, que observava o trabalho com Marcelo. É o eletricista, mãe. Vamos modernizar a instalação elétrica. A casa está muito antiga, pode ser perigoso. Mas eu não autorizei nenhuma reforma. Mãe, Patrícia me interrompeu com um suspiro de impaciência. A senhora está ficando esquecida. Conversamos sobre isso ontem. Não conversamos. Eu tinha certeza absoluta. Mas ali, na frente do eletricista, com Marcelo me olhando com uma expressão de superioridade, senti-me pequena e confusa. Será que realmente estava esquecendo das coisas? Naquela noite, Beatriz veio ao meu quarto chorar. Vovó, eu não queria contar, mas ontem ouvi a mamãe falando ao telefone com alguém sobre vender nossa casa. Meu sangue gelou. Que casa, minha filha? A nossa casa de antes. A mamãe disse que eles já venderam e que agora vão morar aqui para sempre. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar com uma clareza assustadora. Eles não estavam ali temporariamente por dificuldades financeiras. Haviam planejado uma mudança permanente e simplesmente não me consultaram. No dia seguinte, enquanto eles saíram para resolver questões burocráticas da mudança definitiva, aproveitei para revisar meus documentos. Foi quando descobri algo que me deixou nauseada. Algumas certidões e escrituras que sempre guardei no cofre da sala estavam faltando. Liguei imediatamente para meu contador, que cuidava das minhas finanças há mais de 20 anos. Dona Carmen, que bom ouvir sua voz. Estava mesmo precisando falar com a senhora sobre algumas movimentações estranhas na sua conta. Movimentações? Que tipo de movimentações? Foram sacados R$ 10.000 na semana passada, através de uma procuração. Pensei que a senhora soubesse. A sala girou ao meu redor. Que procuração? Eu não assinei procuração alguma. Silêncio do outro lado da linha. Dona Carmen, a senhora precisa vir aqui urgentemente. Temos que conversar pessoalmente. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. R$ 10.000.
Uma procuração que eu não assinei, documentos desaparecidos, a venda secreta da casa onde Patrícia morava. Caminhei até a janela da sala e observei meu jardim, as roseiras que plantei com João, a mangueira centenária que testemunhou nossa história de amor. Tudo aquilo estava sendo ameaçado por pessoas em quem eu confiava cegamente. Quando eles retornaram no final da tarde, fingi normalidade. Jantamos juntos como uma família, mas eu observava cada gesto, cada olhar trocado entre Patrícia e Marcelo. Eles falavam sobre planos futuros para a casa como se eu não estivesse presente, discutindo reformas, mudanças no jardim, a possibilidade de construir um anexo. A parte dos fundos seria perfeita para um estúdio, comentava Marcelo. Poderíamos alugar para complementar a renda. Alugar parte da minha casa. Complementar a renda deles. Aquela noite, não consegui dormir. Deitada no escuro, ouvi quando eles desceram para a cozinha às 11h30 da noite. Seus sussurros chegavam até meu quarto como uma brisa venenosa. Ela nem desconfia de nada, dizia a voz de Patrícia. Melhor assim, respondeu Marcelo. Quanto menos problemas, mais fácil será a transição. Transição. A palavra ecoou na minha mente como um sino funeral. Transição do quê para quê? Da minha casa para a casa deles? Da minha autonomia para a minha dependência? Levantei silenciosamente e me aproximei da escada, conseguindo ouvir melhor a conversa. Os papéis estão quase prontos, continuou Patrícia. Em mais algumas semanas, teremos tudo regularizado. E sua mãe? Ela vai se acostumar, não tem escolha. Para onde ela iria na idade dela? A frieza na voz da minha própria filha me atravessou como uma lâmina. Era assim que ela pensava em mim? Como um problema a ser resolvido, um obstáculo a ser contornado. Voltei para o quarto em silêncio, mas já não era a mesma Carmen que havia subido as escadas uma hora antes. Alguma coisa fundamental havia se quebrado dentro de mim naquela noite, mas ao mesmo tempo, uma nova força começava a nascer. Eles achavam que eu era uma mulher ingênua e indefesa, mas estavam prestes a descobrir como estavam enganados. A manhã de segunda-feira começou com uma tranquilidade enganosa. Patrícia preparou café como de costume, Marcelo leu notícias no celular e os netos se arrumaram para a escola. Tudo parecia normal, mas eu podia sentir a tensão no ar. Saí para minha consulta de rotina com o cardiologista às 9h, como fazia a cada 6 meses há 2 anos. Durante o trajeto, tentei organizar os pensamentos e elaborar um plano. Precisava ir ao banco, conversar com meu contador e, principalmente, entender exatamente o que estava acontecendo com meus documentos. A consulta transcorreu normalmente. Dr. Ramírez, como sempre, elogiou minha saúde para os 68 anos. A senhora está melhor que muito jovem por aí, dona Carmen. Continue assim. Se ele soubesse pelo que eu estava passando, talvez não fosse tão otimista. Retornei para casa por volta das 11h30, ainda pensando nas palavras do médico sobre minha boa saúde. Talvez fosse exatamente isso que incomodava Patrícia e Marcelo. Eu não era uma mulher frágil e dependente que eles poderiam facilmente manipular. Estacionei o carro na rua, estranhando que a garagem estivesse trancada. Normalmente ficava destrancada durante o dia. Aproximei da porta principal e, ao tentar abrir com minha chave, descobri que a fechadura havia sido trocada. Meu coração disparou. Toquei a campainha insistentemente até que Patrícia apareceu na porta com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Fria, determinada e ligeiramente irritada pela minha presença. "Ah, a senhora chegou", disse ela, como se eu fosse uma visita inconveniente. "Por que não consigo abrir a porta? A fechadura está diferente. Entre, mãe, precisamos conversar." Seguia pela casa, notando imediatamente que mais mudanças haviam sido feitas. Quadros que João e eu compramos em nossa lua de mel haviam desaparecido das paredes. O sofá de couro que escolhemos juntos estava encostado contra a parede, substituído por um conjunto que eu não reconhecia. "Sente aqui." Patrícia indicou uma cadeira na mesa da cozinha, como se fosse ela, a dona da casa, me oferecendo um lugar. Marcelo apareceu carregando uma caixa de papelão e a depositou no chão sem dizer nenhuma palavra. Seus olhos evitavam os meus,
e pela primeira vez percebi como ele parecia desconfortável. Mãe, Patrícia começou, suas mãos cruzadas sobre a mesa como uma executiva prestes a demitir um funcionário. Tomamos algumas decisões enquanto a senhora estava fora. Que tipo de decisões? Decidimos que é melhor para todos se a senhora se mudar para a garagem. As palavras pareceram ecoar em câmera lenta. Olhei para ela, esperando que fosse uma piada de mau gosto, mas a expressão em seu rosto era totalmente séria. Como é que é? A garagem foi limpa e organizada. Colocamos uma cama, um guarda-roupa pequeno. Será mais prático para a senhora e nós precisamos do quarto para o escritório do Marcelo. Levantei lentamente, sentindo o sangue ferver nas veias. Você está me expulsando do meu próprio quarto? Não é expulsão, mãe. É reorganização. A casa precisa funcionar melhor para todos nós. Para todos vocês, corrigi, a voz tremendo de indignação. Porque eu, aparentemente, não conto. Marcelo finalmente falou, sua voz baixa e controlada. Dona Carmen, a senhora está exagerando. É temporário até conseguirmos uma solução melhor. Solução melhor para quem? Explodi. Esta é a minha casa. Eu paguei cada tijolo, cada telha. Vocês não têm direito de me colocar para dormir na garagem. Patrícia suspirou com exagerada paciência. Mãe, a senhora está sendo dramática. Muitas pessoas vivem em espaços menores e são felizes. Foi então que tudo ficou claro. Não era sobre espaço ou praticidade. Era sobre poder, controle e humilhação. Eles queriam quebrar minha dignidade para que eu aceitasse qualquer coisa que decidissem fazer comigo. Onde estão meus documentos? Perguntei abruptamente. Eles trocaram um olhar rápido que confirmou minhas suspeitas. Que documentos, mãe? Os documentos da casa, certidões, escrituras. Sumiu tudo do cofre. Ah, isso, Patrícia disse com uma tranquilidade assustadora. Levamos para um lugar mais seguro. A senhora anda muito esquecida ultimamente. Deixou o cofre aberto semana passada. Mentira, eu nunca deixaria o cofre aberto. Mas ali, sozinha contra os dois, qual seria minha palavra contra a deles? E minha conta bancária? Por que foram sacados R$10.000 sem minha autorização? O silêncio que se seguiu foi revelador. Marcelo pigarreou e olhou para Patrícia, que assumiu a palavra com uma calma perturbadora. Mãe, a senhora assinou uma procuração me dando poderes para cuidar das suas finanças, lembra? O doutor disse que seria prudente, considerando sua idade. Eu nunca assinei procuração alguma. E que doutor? Mãe, por favor, Patrícia falou como se estivesse conversando com uma criança teimosa. A senhora está ficando confusa. É normal na sua idade. Naquele momento, entendi a dimensão do golpe que estava sofrendo. Não era apenas sobre moradia ou dinheiro. Eles estavam tentando me convencer de que eu estava perdendo a sanidade mental, criando uma narrativa onde minha própria memória não era confiável. Suas coisas já estão na garagem, Marcelo anunciou, indicando a caixa no chão. Organizamos tudo direitinho. Olhei para a caixa de papelão que continha 68 anos de vida, resumidos a alguns pertences pessoais. Fotos da minha formatura em odontologia, cartas de amor que João me escreveu durante o namoro, joias que herdei da minha mãe. Vocês não podem fazer isso, disse, mas minha voz soava fraca até para meus próprios ouvidos. Já fizemos, Patrícia respondeu, levantando-se. A senhora vai ver que é melhor assim. Menos responsabilidades, menos preocupações. Peguei a caixa com mãos tremendo e caminhei até a garagem. O espaço que antes abrigava meu carro agora tinha uma cama de solteiro encostada na parede, um pequeno guarda-roupa de plástico e uma única lâmpada pendurada no teto. Sentei na cama e olhei ao redor. Ali estava eu, uma dentista aposentada, proprietária de uma casa própria, reduzida a viver na garagem por vontade da própria filha. Mas enquanto abria a caixa e via meus pertences jogados sem cuidado, algo dentro de mim se solidificou. A tristeza e a humilhação começaram a dar lugar a uma determinação fria e calculista. Eles haviam escolhido guerra. Não sabiam ainda,
mas estavam prestes a descobrir que subestimaram completamente o inimigo. A primeira noite na garagem foi a mais longa da minha vida. O colchão fino fazia minhas costas doerem. O frio da madrugada atravessava as paredes e o cheiro de tinta e óleo impregnava cada respiração. Mas não foi o desconforto físico que me manteve acordada. Foi a raiva fervendo em silêncio e a determinação crescente de que aquela situação não duraria muito tempo. Ao amanhecer, comecei a examinar metodicamente cada item da caixa. Foi então que encontrei algo que havia esquecido completamente. Uma pasta de couro marrom que João guardava no fundo do guarda-roupa, junto com documentos que eu considerava papelada velha. Abri a pasta com cuidado e meu coração saltou. Lá estavam documentos de um terreno em Aquidauana que João havia herdado do pai e sobre o qual nunca falávamos porque achávamos que não tinha valor. O terreno ficava na área rural, aparentemente abandonado, e sempre foi tratado como um peso devido aos impostos. Mas havia algo mais, uma carta do advogado Dr. Henrique Sampaio, datada de 6 meses antes da morte de João, falando sobre uma empresa interessada em comprar propriedades na região para um projeto de energia solar. Minha mente de profissional da saúde, acostumada a analisar detalhes e fazer diagnósticos precisos, entrou em ação. Se havia interesse comercial naquele terreno há 3 anos, possivelmente ainda existia hoje. E se Patrícia e Marcelo não sabiam da existência dessa propriedade, eu tinha uma carta na manga que eles nem imaginavam. Às 7 da manhã, liguei para o Dr. Henrique. Sua secretária me informou que ele havia falecido no ano anterior, mas que seu sócio, Dr. Lucas Marques, havia assumido todos os casos. Dona Carmen, que prazer falar com a senhora, disse Dr. Lucas quando finalmente consegui contato. Estava mesmo tentando localizar a família há alguns meses. Localizar para quê? Por causa do terreno em Aquidauana. Temos uma proposta de compra muito interessante. A região se valorizou exponencialmente com o projeto de energia renovável. Estamos falando de um valor considerável. Senti meu coração acelerar. Que tipo de valor, doutor? Prefiro não falar por telefone. A senhora pode vir ao escritório ainda hoje? É urgente. Às 10 horas estava no escritório do advogado, que ficava no centro de Campo Grande. Dr. Lucas, um homem de 50 anos com ar profissional mais gentil, me recebeu com café e a notícia que mudaria completamente minha situação. Dona Carmen, seu terreno vale atualmente R$350 mil. A empresa de energia solar quer comprar toda a região e o preço não é negociável. Eles precisam fechar o negócio até o final do mês. R$350 mil. O valor ecoou na minha mente como um sino de liberdade. Mas há um problema, continuou o advogado. Alguns herdeiros na região estão enfrentando dificuldades porque familiares tentaram forjar procurações ou transferir propriedades ilegalmente. Precisamos ter certeza de que todos os seus documentos estão em ordem. Aproveitei e contei sobre os documentos sumidos e as movimentações bancárias não autorizadas. Dr. Lucas ouviu com atenção crescente, fazendo anotações. Dona Carmen, isso é gravíssimo. Falsificação de procuração é crime federal. Vou precisar que a senhora registre um boletim de ocorrência e me autorize a investigar essas movimentações. Saí do escritório com um plano claro. Primeiro, venderia o terreno e garantiria minha independência financeira. Segundo, processaria Patrícia e Marcelo pelos crimes cometidos. Terceiro, recuperaria minha casa e minha dignidade. Mas antes de tudo, precisava agir discretamente. Não podia dar a eles nenhuma suspeita do que estava planejando. Passei a tarde no banco, onde descobri que os R$10 mil sacados eram apenas a ponta do iceberg. Havia tentativas de transferência de valores maiores que foram bloqueadas pelo sistema de segurança devido ao horário incomum e ao valor. A senhora teve sorte, explicou a gerente. Se não fosse pelos protocolos de segurança, teriam conseguido transferir muito mais. No caminho de volta para casa, parei no cartório onde trabalhava Dona Marisa, uma conhecida da época em que João e eu compramos nossa casa. Ela me confirmou o que eu já suspeitava. Alguém havia tentado registrar uma procuração em meu nome 3 semanas antes,
mas o documento foi rejeitado por inconsistências na assinatura. Dona Carmen, quem tentou fazer isso conhece bem sua letra, mas não o suficiente para enganar nossa análise grafotécnica, explicou Dona Marisa. Guardamos uma cópia do documento tentado. Quer ver? A procuração falsificada estava assinada com uma imitação tosca da minha assinatura. Mas o que me chocou foi o conteúdo. Ela dava poderes totais a Patrícia para vender minha casa, transferir bens e tomar decisões médicas em meu nome. Voltei para a garagem no final da tarde com a sensação de que as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. Eles não queriam apenas me usar como empregada doméstica gratuita. Queriam tomar posse completa de tudo que eu possuía. Naquela noite, fingi dormir quando ouvi Patrícia e Marcelo conversando no quintal, bem próximo à garagem. O advogado disse que a procuração vai ficar pronta semana que vem, dizia Patrícia. Desta vez contratamos um profissional melhor. E se sua mãe criar problemas? Não vai criar. Está completamente isolada aqui, sem acesso aos documentos, e todo mundo já sabe que ela anda confusa. Quem vai acreditar nela contra nós? Sorri no escuro. Eles achavam que me tinham quebrado, que eu estava derrotada e submissa na garagem como um animal domesticado. Não faziam ideia de que eu havia acabado de descobrir uma bomba que explodiria todos os planos deles. A guerra estava apenas começando e eles nem sabiam que já haviam perdido. Os dias seguintes foram de uma representação teatral que me surpreendeu por minha própria capacidade de dissimulação. Durante o café da manhã, sorria docilmente quando Patrícia fazia comentários sobre como eu estava se adaptando bem ao novo arranjo. À mesa do almoço, acenava quando Marcelo discutia seus planos de transformar meu antigo quarto em um escritório moderno. Internamente, cada movimento era calculado. Eu havia aprendido muito sobre estratégia durante meus anos como dentista, lidando com pacientes difíceis, fornecedores desonestos e até mesmo sócios problemáticos. A diferença era que agora estava jogando pela minha própria sobrevivência. Na quinta-feira, enquanto eles saíram para resolver questões pessoais, coloquei em ação a primeira fase do meu plano. Liguei para Dr. Lucas e autorizei a venda do terreno em caráter de urgência. Dona Carmen, posso ter os papéis prontos em 48 horas. A empresa compradora está ansiosa para fechar o negócio. Perfeito. E quanto aos outros assuntos que conversamos? Já tenho elementos suficientes para entrar com ação criminal contra sua filha e genro. Falsificação de documento público, tentativa de estelionato e apropriação indébita. Estamos falando de crimes com pena de reclusão. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Era minha própria filha, a menina que criei com tanto amor, que agora enfrentaria as consequências legais de suas escolhas. Doutor, quero que proceda com a ação, mas gostaria de dar a eles uma chance de reverter a situação antes que tudo venha à tona. Está certa, doutora. Às vezes o confronto direto resolve melhor que a justiça. Na quinta-feira da semana seguinte, o dinheiro da venda do terreno foi depositado em minha conta. 350 mil reais, que representavam não apenas segurança financeira, mas principalmente independência e dignidade recuperadas. Aproveitei a tarde para procurar um apartamento. Encontrei um imóvel perfeito em um condomínio com segurança, área de lazer e uma comunidade ativa de moradores. Era menor que minha casa, mas aconchegante e principalmente meu. No sábado de manhã, sentei na cama da garagem e escrevi uma carta que seria entregue a Patrícia e Marcelo quando chegasse o momento certo. Escolhi cada palavra cuidadosamente, equilibrando firmeza com o amor que ainda sentia por minha filha, apesar de tudo. O momento da verdade chegou no domingo, durante o almoço. Eles estavam discutindo abertamente os planos de reforma da casa, falando sobre derrubar paredes e ampliar cômodos como se eu não estivesse presente. A cozinha precisa ser completamente modernizada, dizia Patrícia, gesticulando com o garfo. Essas bancadas antigas são um horror. Bancadas que João e eu escolhemos juntos, onde preparei milhares de refeições para nossa família. E aquele quintal está sendo desperdiçado, acrescentou Marcelo. Poderíamos construir uma edícula e alugar. Seria uma renda extra considerável. Foi quando me levantei calmamente da mesa.
Precisamos conversar, disse, minha voz mais firme do que havia sido em semanas. Eles me olharam surpresos. Patrícia estava acostumada com minha submissão dos últimos dias. Agora não, mãe. Estamos planejando. Agora, interrompi, pegando a pasta de documentos que havia deixado estrategicamente sobre o balcão da cozinha. Sentei novamente à mesa e abri a pasta com a mesma tranquilidade com que abria prontuários de pacientes no consultório. Primeiro, quero que vocês saibam que descobri sobre a procuração falsificada que tentaram registrar em meu nome. Marcelo engasgou com a comida. Patrícia empalideceu visivelmente. Segundo, sei sobre os R$ 10.000 sacados da minha conta sem autorização, como já disse antes, e sobre as tentativas de transferências maiores que foram bloqueadas pelo banco. Mãe, você está inventando coisas... Patrícia tentou reagir, mas sua voz não tinha mais a firmeza anterior. Terceiro, continuei, ignorando a interrupção. Acabei de vender um terreno em Aquidauana que vocês nem sabiam que existia. O valor foi de R$ 350.000. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mesmo os netos, que assistiam televisão na sala, pareciam ter ficado quietos. Isso é mentira, murmurou Marcelo, mas sem convicção. Retirei da pasta o comprovante de depósito e o coloquei sobre a mesa. Esta é a realidade. Enquanto vocês planejavam me roubar e me tratar como uma indigente na minha própria casa, eu me tornei financeiramente independente. Patrícia tentou pegar o comprovante, mas eu o recolhi rapidamente. Quarto ponto, continuei. Já tenho um advogado cuidando dos crimes que vocês cometeram: falsificação de documento, tentativa de estelionato, apropriação indébita. São crimes federais com pena de reclusão. Você não pode provar nada, disse Marcelo, mas suas mãos tremiam visivelmente. Na verdade, posso. O cartório tem as cópias das tentativas de falsificação. O banco tem registro de todas as movimentações não autorizadas. E eu tenho gravações das conversas de vocês planejando me roubar. Era mentira sobre as gravações, mas eles não sabiam disso. Mãe, vamos conversar com calma. Patrícia tentou uma abordagem mais suave. Não, disse firmemente. Tempo de conversa acabou. Agora vou ditar as regras. Levantei novamente e comecei a andar pela cozinha, sentindo no controle pela primeira vez em semanas. Vocês têm duas opções. A primeira, saem da minha casa imediatamente, devolvem meus documentos e o dinheiro roubado, e talvez eu não prossiga com as acusações criminais. E a segunda? Perguntou Marcelo, já sabendo que não gostaria da resposta. A segunda é eu chamar a polícia agora mesmo, vocês serem presos por invasão de domicílio, formalizarem as denúncias criminais e ainda responderem por danos morais. Neste caso, vocês perdem tudo e ainda vão para a cadeia. Naquele momento, Beatriz apareceu na cozinha, claramente tendo ouvido parte da conversa. Mãe, é verdade que vocês fizeram coisas ruins com a vovó? Perguntou para os pais. O olhar de decepção da própria filha foi o golpe final em Patrícia. Ela começou a chorar, não de arrependimento, mas de frustração por ter sido descoberta. Vocês têm até terça-feira para tomar uma decisão, anunciei. Quero uma resposta e uma atitude. Enquanto isso, eu vou dormir no meu quarto hoje. A garagem foi um episódio encerrado. Quero que volte as coisas para o meu quarto agora. Caminhei em direção à casa, mas parei na porta. Ah, e vocês vão devolver minhas chaves hoje mesmo. Todas as cópias que fizeram. Naquela noite, dormi na minha cama depois de semanas, mas não consegui relaxar completamente. Sabia que a guerra não havia terminado, apenas mudado de fase. Agora eles sabiam que eu não era mais a vítima indefesa, mas também sabiam que tinham muito a perder. Na segunda-feira de manhã, encontrei a casa estranhamente silenciosa. Patrícia e Marcelo haviam saído cedo com os meninos, deixando apenas um bilhete na mesa da cozinha. Precisamos de tempo para pensar. Sorri. Tempo era exatamente o que eu não pretendia dar a eles. A terça-feira amanheceu cinzenta em Campo Grande, mas para mim foi o dia mais luminoso em semanas. Acordei às 6 horas, preparei meu café na cozinha que voltava a ser minha.
Sabia que Patrícia e Marcelo teriam que tomar uma decisão, e qualquer que fosse, eu estava preparada. Às 8 horas, recebi uma mensagem no WhatsApp. Era a Patrícia. Mãe, decidimos que é melhor procurarmos nossa própria casa. Vamos sair até sexta-feira. Quanto ao dinheiro, vamos devolver tudo assim que conseguirmos. Sobre os outros assuntos, esperamos que a senhora entenda que nunca foi nossa intenção machucá-la. Desliguei o celular imediatamente. Não havia pedido de desculpas sincero. Não havia reconhecimento real do mal que fizeram. Apenas a tentativa de minimizar a gravidade da situação. Liguei para Dr. Lucas. Doutor, eles vão tentar fugir. Quero que formalize todas as denúncias hoje mesmo. Já estava esperando essa ligação, Dona Carmen. Os papéis estão prontos. Às 10 horas, enquanto eles estavam fora, uma equipe de mudança chegou para voltar minhas coisas para o lugar. Não eram muitas coisas, mas cada objeto que voltava para dentro de casa representava um pedaço da minha dignidade sendo restaurado. À tarde, recebi a visita de uma assistente social, consequência da denúncia que eu havia feito sobre maus tratos a idoso. Ela inspecionou a garagem, fotografou as condições onde me fizeram dormir e ouviu meu relato detalhado. Dona Carmen, isso é crime tipificado na lei do idoso. A senhora tem direito à medida protetiva e indenização por danos morais. Quando Patrícia e Marcelo voltaram no final da tarde, encontraram a casa transformada. Eu havia recolocado todos os móveis em seus lugares originais, recolocado os quadros que eles tiraram e até trouxera flores novas para a mesa da sala. O que aconteceu aqui? Perguntou Patrícia, olhando ao redor com expressão confusa. A casa voltou ao normal, respondi calmamente. E vocês têm até amanhã às 18 horas para sair. Mãe, a senhora está sendo precipitada. Precisamos de mais tempo. O tempo acabou. Entreguei a ela uma cópia dos documentos que havia protocolado. Estas são as denúncias criminais: falsificação de documento, tentativa de estelionato, apropriação indébita e maus tratos a idoso. Marcelo leu os papéis com os olhos arregalados. Isso pode dar cadeia. Pode e vai dar, se vocês não cumprirem exatamente o que estou pedindo. Naquela noite, ouvi uma intensa movimentação na casa. Eles estavam fazendo as malas, conversando em sussurros tensos, tentando organizar uma saída que salvasse minimamente suas reputações. Na quarta-feira de manhã, encontrei a casa vazia. Eles haviam partido durante a madrugada, deixando apenas uma chave sobre a mesa da cozinha e um bilhete com informações que depositariam o dinheiro roubado em parcelas. Sorri amargamente. Mesmo na derrota, ainda tentavam controlar os termos da rendição. Liguei para Dr. Lucas. Eles fugiram. Mantenha os processos. Perfeito, doutora. A justiça seguirá seu curso. Nas semanas seguintes, minha vida se reorganizou de uma forma que eu não imaginava possível depois de tudo que passei. Vendi a casa grande, que havia se tornado pequena demais para comportar tantas memórias ruins, e me mudei para o apartamento no condomínio. A comunidade me recebeu de braços abertos. Encontrei ali não apenas vizinhas, mas verdadeiras amigas que entendiam exatamente pelo que eu havia passado. Um mês depois da mudança, Beatriz me procurou. A menina havia convencido os avós paternos a trazê-la para me visitar. Vovó, eu sinto muito pelo que a mamãe e o papai fizeram, disse ela, chorando no meu colo. Eu tentei defender a senhora, mas eles não me ouviam. Minha filha, respondi, acariciando seus cabelos. Você não tem culpa de nada, e sempre será minha neta, independentemente do que aconteça entre os adultos. Gustavo também veio me ver algumas semanas depois. O garoto de 15 anos estava visivelmente envergonhado pela situação. Vó, meus pais estão diferentes desde que saímos da sua casa. Eles brigam muito, e o pai está bebendo. Senti uma pontada de tristeza, mas não de arrependimento. As consequências das escolhas deles não eram responsabilidade minha. Gustavo, se vocês precisarem de alguma coisa, podem sempre contar comigo. Mas seus pais precisam aprender a lidar com as consequências de suas ações. 3 meses depois,
Soube através de conhecidos que Patrícia e Marcelo estavam enfrentando sérias dificuldades. Ele não conseguia emprego devido aos processos criminais, e ela havia sido demitida quando a empresa descobriu sobre as denúncias. Estavam morando em uma casa alugada pequena, lutando para manter as aparências. Parte de mim sentia pena, principalmente pensando nos netos, mas uma parte maior se sentia em paz com a justiça que havia sido feita. 1 ano depois, Patrícia me procurou. Estava mais magra, com cabelos grisalhos que não tentava mais esconder, e olhos que mostravam uma humildade que eu não via há décadas. "Mãe, vim pedir perdão", disse ela, sentada na poltrona da minha sala. "Vim pedir perdão de verdade, não porque quero alguma coisa, mas porque preciso que a senhora saiba que eu entendi a gravidade do que fizemos." Olhei para minha filha e vi não a mulher calculista que tentou me roubar, mas a menina que criei com tanto amor e que havia se perdido pelo caminho. "Patrícia, eu perdoo você. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa que as coisas voltarão a ser como antes." "Eu sei, mãe. Só queria que a senhora soubesse que estou trabalhando para ser uma pessoa melhor. E que Marcelo... Bem, estamos nos separando. Ele não consegue admitir os erros, mas eu consegui." Naquele momento, senti que havia recuperado não apenas minha casa e minha dignidade, mas também a esperança de que minha filha pudesse encontrar seu caminho de volta à decência. Hoje, 2 anos depois de toda essa história, vivo uma vida plena no meu apartamento. Tenho amigas verdadeiras, atividades que me realizam e a tranquilidade de saber que ninguém mais pode me manipular ou me humilhar. Patrícia me visita uma vez por mês, sempre respeitosa, sempre humilde. Os netos passam alguns finais de semana comigo e estou tentando reconstruir nossa relação baseada em respeito mútuo. Descobri que é possível recomeçar aos 68 anos. Descobri que dignidade não tem idade e que amor próprio é algo que ninguém pode tirar de nós, a menos que permitamos. A garagem onde me fizeram dormir hoje abriga o carro de uma vizinha que se tornou grande amiga. Às vezes passo por lá quando visito minha antiga casa, agora habitada por uma família jovem que cuida do jardim com o mesmo carinho que João e eu tínhamos. E sempre que passo na frente da casa, sorrio. Não de amargura, mas de gratidão. Porque foi ali, no meu momento mais baixo, que encontrei a força para me reerguer e descobrir que nunca é tarde demais para lutar pela própria dignidade. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.